Saudações, essa será uma aula sobre a reação de substituição nucleofílica acílica, que é uma reação presente no estudo das funções químicas derivadas de ácidos carboxílicos, como cloretos de ácido, anidridos de ácido, ácidos carboxílicos, ésteres e amidas. Por que ela se chama reação de substituição nucleofílica acílica? Porque você vai ter uma espécie nucleofílica que vai substituir no carbono acílico um grupo abandonador. Aqui você tem o carbono acílico ligado ao grupo abandonador, que vai ser substituído pelo nucleófilo. Essa reação ela pode ocorrer basicamente em três meios, tá? Ela pode ocorrer com nucleófilo neutro em meio neutro, ela pode ocorrer com nucleófilo neutro em meio levemente ácido, ou ela pode ocorrer com nucleófilo carregado em meio básico. Nesse caso, você sempre tem que prestar atenção que quando o nucleófilo é neutro, o grupo abandonador vai sair neutro. Quando o nucleófilo é carregado, o grupo abandonador vai sair carregado. O mecanismo da reação de substituição nucleofílica acílica varia de acordo com as condições em que ela está inserida. Vamos ver aqui, por exemplo, o mecanismo da reação envolvendo nucleófilo neutro em meio neutro. Nesse caso, o nucleófilo está neutro e aqui com um par de elétrons livre, ele vai fazer um ataque nucleofílico ao carbono acílico e um par de elétrons da ligação dupla com oxigênio vai em direção ao oxigênio. Essa etapa é chamada etapa de adição, porque você está tendo a adição do nucleófilo no substrato carbonílico, formando um intermediário tetraédrico. O nucleófilo doou um par de elétrons, então fica positivo, o oxigênio recebeu um par de elétrons, então fica negativo. Após uma etapa de neutralização, cargas opostas tendem a se neutralizar em mecanismos, você tem a segunda etapa, que é a etapa de eliminação, ou seja, a etapa em que o grupo abandonador vai deixar o substrato e a ligação dupla carbono-oxigênio será reconstituída. O par de elétrons do oxigênio refaz a ligação dupla e o grupo abandonador leva consigo os dois elétrons da ligação covalente com o carbono. Essa etapa se chama eliminação. Por isso é que se diz em alguns livros que a reação de substituição nucleofílica acílica passa por um mecanismo de adição-eliminação. São essas duas etapas. Pode ser que você tenha etapas anteriores à etapa de adição, pode ser que você tenha etapas posteriores à etapa de adição, como nesse exemplo aqui, que após a etapa de eliminação você tem a etapa de neutralização das cargas. O grupo abandonador está negativo, neutraliza a carga do oxigênio positivo. Quando o mecanismo ocorre, quando a reação ocorre com o nucleófilo neutro em meio ácido, o mecanismo da reação tem uma etapa anterior à etapa de adição, que é a chamada etapa de ativação da carbonila. Por que ativação? Porque esse carbono ele é deficiente em elétrons, mas não tão deficiente para favorecer o ataque do nucleófilo. Só que quando o meio está levemente ácido, o par de elétrons do oxigênio reage com o próton e aí você tem uma carbonila protonada. Agora, a tendência do oxigênio é atrair para si mais elétrons dessa ligação dupla, deixando esse carbono mais deficiente em elétrons. Então, ele está mais ativado para reagir com o nucleófilo. Por isso que essa etapa aqui é chamada de ativação da carbonila. Uma vez a carbonila ativada, sofre a etapa
sofre o ataque do nucleófilo pela etapa de adição, a mesma do slide passado, gerando uma espécie tetraédrica. Depois você tem uma transferência protônica, uma transferência de próton do nucleófilo para o grupo abandonador, deixando ele positivo. O par de elétrons do oxigênio restitui a dupla e o grupo abandonador leva consigo os elétrons da ligação covalente com carbono carbonílico numa etapa de eliminação, gerando essas espécies. O nucleófilo aqui saiu neutro, o grupo abandonador aqui saiu neutro e protonado, e a carbonila está protonada. A etapa seguinte é uma etapa de neutralização, que é com a saída desse próton para gerar as espécies neutras. O terceiro caso ocorre quando você tem um nucleófilo carregado, né? Normalmente, quando o nucleófilo está carregado, você está em meio básico. E o mecanismo de reação nesse caso já é mais simples, porque o nucleófilo, por estar carregado negativamente, ele tem mais força para atacar o carbono acílico, gerando um intermediário tetraédrico com o oxigênio negativo e um par de elétrons do oxigênio reconstitui a dupla e o grupo abandonador leva consigo os elétrons da ligação covalente com o carbono acílico, saindo carregado. Uma coisa importante nesses mecanismos, que eu vou, ao longo de outras aulas, sempre que eu falar de mecanismo, esses tópicos serão lembrados. Você precisa ter uma ideia, quando você escreve um mecanismo de reação, é prestar atenção no seguinte. Em meio neutro, você sempre vai gerar espécies que têm cargas positivas e cargas negativas em iguais proporções, porque o meio está neutro. Ele está eletrostaticamente neutro. Quando o meio está ácido, as suas estruturas no mecanismo só podem conter cargas positivas. Você não vai ter, porque a carga negativa aqui é no contraíon do ácido que você utilizou. Por exemplo, se você faz uma catálise com ácido clorídrico diluído, a carga negativa vai ser o íon cloreto, que normalmente nós omitimos no mecanismo. Então, as suas estruturas de mecanismo só podem ter átomos neutros ou carregados. Já quando o meio está básico, é o contrário. Você não pode ter cargas positivas em meio básico. Então, a carga positiva que vai ter aqui é o contraíon da base que você usou. Vamos imaginar que esse nucleófilo aqui fosse cianeto de sódio ou hidróxido de sódio. A carga positiva aqui seria o íon sódio, que é o contraíon do hidróxido. Só que o íon sódio, normalmente, nós não representamos no mecanismo. Então, em meio básico, você não pode ter espécies no seu mecanismo com cargas positivas, só cargas negativas. Esse é um detalhe importante que a gente sempre tem que estar atento quando, numa prova ou no artigo, você vai desenhar um mecanismo de reação. Bom, baseado nesse mecanismo de reação, em que uma das etapas fundamentais para ocorrer, vou voltar aqui alguns slides, para ocorrer a substituição, qual é a etapa-chave? A etapa-chave é a saída do grupo abandonador. Porque se ele não sair, você não tem substituição. Porque a etapa em que o grupo abandonador deixa a molécula é a etapa de reconstituição da carbonila. Então, é quando sai o grupo abandonador e fica um nucleófilo. Então, quanto mais fatores favorecerem essa saída desse grupo abandonador, melhor para a reação. Então, aqui, nesse caso aqui, o grupo abandonador está saindo ligado a um próton. E nesse caso aqui, ele está saindo, no caso, com o nucleófilo carregado, o grupo abandonador está saindo carregado. Então, por exemplo, tomando como exemplo esse último caso,
em que fica mais fácil de entender, analisando a estrutura desse grupo abandonador que vai ser carregado, você pode estipular uma ordem de reatividade dos compostos carbonílicos. Então, por exemplo, considerando a reação em meio básico, com o cloreto de acila, o seu grupo abandonador vai ser o íon cloreto, que é uma base muito fraca e, portanto, é um bom grupo abandonador. No anidrido de ácido, o seu grupo abandonador vai ser o íon carboxilato, que é uma base muito fraca também. Agora, a partir daqui, por exemplo, dos ácidos carboxílicos, você vai expulsar um íon hidreto. Desculpa, um íon hidróxido. Desculpa, não é hidreto, é hidróxido. Aqui você vai expulsar um íon alcóxido. E aqui você expulsaria um íon amideto. Todos esses 3 íons aqui são bases fortes. Então, eles são muito menos reativos para a reação de substituição nucleofílica acílica em meio básico com nucleófilos carregados. A tendência é que ácidos carboxílicos, ésteres e amidas reajam por esse mecanismo aqui, envolvendo nucleófilo neutro e em meio levemente ácido. Porque em meio neutro, com nucleófilo neutro em meio levemente ácido, você vai eliminar a água ao invés de hidróxido, que é um grupo abandonador melhor do que o hidróxido. Você vai eliminar álcool, que é uma base mais fraca que o íon alcóxido, e em meio levemente ácido, aqui você vai eliminar amina ao invés de amideto, que é uma base mais fraca. Mas a ordem de reatividade, perante a reação de substituição nucleofílica acílica, é essa daqui: cloretos de ácido, anidridos de ácido, ácidos carboxílicos, ésteres e amidas. Essa análise do grupo abandonador também explica por que aldeídos e cetonas não reagem por substituição nucleofílica acílica. Elas só reagem por adição. Quando você coloca aldeídos e cetonas frente ao nucleófilo, você só tem a etapa de adição, não tem a etapa de eliminação. Por quê? Porque se você está trabalhando, pensando no caso de nucleófilos carregados, teria que o grupo abandonador seria um íon hidreto, que é uma base extremamente forte, então ele simplesmente não abandona. No caso de cetonas, o grupo abandonador seria um carbânio, ou seja, um carbono negativo, que também não abandona, que é uma das bases mais fortes que existem. Então, aldeídos e cetonas só reagem por adição nucleofílica e não por substituição nucleofílica acílica. Mas se você pensar, mas nem naquele exemplo com ácido diluído, também não. Porque se nós voltarmos àquele mecanismo, vocês vão ver que essa etapa aqui é fundamental, que é quando você tem a saída desse próton, que antes estava ligado no nucleófilo, para o grupo abandonador. Isso depende de quê? De que esse grupo abandonador possua pares de elétrons livres para receber esse próton, ou seja, tem que ser um átomo de nitrogênio, de oxigênio, né? Qualquer átomo que tenha pares de elétrons livres. Se você observar a estrutura de aldeídos e cetonas, o hidrogênio é monovalente, ele não tem par de elétrons livres para receber um próton, então ele também não vai reagir com o nucleófilo neutro em meio ácido, e carbono também não vai ter par de elétrons livres para receber aquele próton. Então, aldeídos e cetonas não reagem por reação de substituição nucleofílica acílica. Bom, esse foi o conceito básico da reação, e agora essa reação vai ser posteriormente aplicada e estudada em outras aulas futuras.